novo teto do ICMS traz ponto de atenção para as empresas. Muitas empresas que utilizavam softwares para gerar as notas fiscais não tiveram tempo para atualizar o sistema com as novas alíquotas do ICMS. Como a lei entra em vigor já a partir da data de publicação, é comum a emissão de notas fiscais com recolhimento maior de imposto, ou seja, com uma alíquota maior do que deveria ter sido aplicada. Então nós vamos agora, para entender melhor esse assunto, conversar com o advogado tributarista, o Arthur Pittman, para entender como as empresas devem se adequar. Doutor Arthur, bom dia. Obrigada por estar conosco. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Doutor, quem pagou a mais consegue reaver esse dinheiro? Raquel, consegue sim. Atualmente a gente está vivendo um momento interessante, porque o Congresso Nacional, com a edição da Lei Complementar 194, que passou a valer desde 23 de junho de 2022, antecipou os resultados práticos de uma decisão do Supremo que, na prática, impôs um teto de ICMS para serviços ou operações tidas como essenciais, dentre elas energia elétrica, comunicações e muitas outras. Então, a partir de 23 de junho desse ano, as empresas que por alguma razão tenham destacado ICMS com alíquotas majoradas do imposto têm a oportunidade de discutir a recuperação desses valores pagos de forma indevida. E como é que funciona esse processo? Tem que judicializar? Pode ser feito de forma administrativa? O que acontece, Raquel, desde que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de que alíquotas majoradas para serviços e operações com produtos essenciais deveria ser reduzida e elas deveriam ser tributadas à alíquota padrão de cada um dos estados, o Congresso Nacional começou um movimento que culminou da edição dessa lei complementar e antecipou os resultados práticos da decisão. De lá para cá, vários estados da federação têm emitido boletins informativos dizendo se vão ou não aderir àquilo que foi decidido pelo Congresso Nacional. Então, veja, hoje, muitos estados da federação, como, por exemplo, Paraná e São Paulo, já falaram que vão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, mas veicularam esse tipo de informação não por lei em sentido estrito, e sim por boletins informativos ou informações de pública notoriedade. A forma de recuperar isso pode ser pela via administrativa, por meio de compensação ou administração, mas que muitas vezes são caminhos muito burocráticos e porque não estão amparados em lei pode trazer alguma dificuldade. Então, mesmo que essas situações não deem certo, o contribuinte e as empresas hoje têm toda a possibilidade de discutir esse tema do judiciário e recuperar valores destacados a maior desde 23 de julho. Certo. E existem outros pontos que o empresário precisa ter atenção? Sem dúvida, Raquel. O empresário que hoje, desde a edição da Lei Complementar 194, tem pago ICMS já na alíquota reduzida, tem que ter o cuidado para saber se ele não está exposto a um risco. Como eu falei, muitos dos empresários e estados da federação veicularam essa redução da alíquota de ICMS por meio de boletins informativos, não por lei. Então, as alíquotas que estão previstas na legislação e estão em pleno vigor ainda não estão coincidentes com o que foi decidido pelo Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ainda que muitos estados da federação tenham se manifestado e muitos outros ficaram silentes, o empresário tem que ter o cuidado de se respaldar, muitas vezes até por meio de medida judicial, para que ele tenha segurança e para que ele não corra o risco de ter questionado depois a redução de alíquotas que ele tenha feito por iniciativa própria. Então, é importante se respaldar para adotar uma tributação de forma diferente e reduzida nesses casos. Porque daí ele fica com segurança para depois até responder algum questionamento. Bom, a gente viu que as alíquotas continuam diferentes, né? Aqui no Paraná ficou limitado de 18%, Santa Catarina 17%. O sistema vão modificar automaticamente essas alíquotas ou cada um vai ter que fazer isso individualmente? Excelente, Raquel. Hoje a gente está vivendo um momento em que os estados da federação têm se manifestado e dito que vão reduzir as alíquotas, mas a verdade é que a gente ainda não viu
as assembleias legislativas dos estados da federação tomarem a iniciativa de fazer essa mudança propriamente na lei. Muitos estados da federação não se manifestaram expressamente e ainda ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7195, que hoje está em relatoria do ministro Gilmar Mendes no STF, questionando a lei complementar. Então, na prática, esse é um tema que, para além dos contribuintes e das empresas terem que ter algum cuidado se podem fazer isso de ofício ou devem ingressar com uma medida judicial, a gente vai ter a oportunidade muito em breve de assistir o Supremo Tribunal Federal se manifestando sobre o tema e se manifestando sobre essa redução desde 23 de junho via lei complementar. Bom, o planejamento tributário previsto por essas empresas precisa ser refeito? Isso muda tudo ou não? Sem dúvida, Raquel, é importante que essas empresas que até pouco tempo atrás pagavam alíquotas majoradas de até 30%, 35%, dependendo do produto ou do serviço que efetivamente comercializavam ou prestavam, hoje podem estar sujeitas às alíquotas gerais de 17% e 18%, inclusive com a possibilidade de recuperar valores recolhidos indevidamente desde 23 de junho. Então, isso significa dizer que os preços praticados no mercado por elas e os custos tributários da sua operação têm que ser revistos, têm que ser repensados, e uma redução no preço que seja repassado ao consumidor pode significar até um aumento de margem ou um aumento e ganho de mercado diante de uma concorrência muito grande. É importante ter isso em mente. Ou seja, não dá para ficar no escuro num momento como esse, né? Se a pessoa tem dúvida, é bom procurar orientação para fazer tanto essa nova previsão tributária aí para as empresas, esse novo planejamento, como se adequar às regras e também se resguardar das novas regras, né? Exatamente, Raquel. É preciso ter cuidado nesse momento para que essa redução de alíquota, ao invés de uma oportunidade, não acaba se convertendo para um risco para as empresas que querem se aproveitar dela. Tá certo. Doutor Arthur, muito obrigada pelas informações, foram bem esclarecedoras. Obrigada. Muito obrigado, um bom dia a todos e um bom dia a você, Raquel. Eu conversei com o doutor Arthur Pittman, que é do escritório Balera, Berbel e Mitchell, ele trazendo aí todas as informações com essas mudanças, né? Sempre gera essa dúvida, né? Tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas e o empresário tem que ficar atento.